O capítulo 17 ao 21, a terceira divisão que eu estou propondo para vocês aqui, a gente vai falar sobre as consequências do desvio, né? Então, quando nos desviamos de Deus, somos afetados de três maneiras, tomando o exemplo aqui, né? Que, lógico, pode ter mais detalhes aí, mas eu pontuei aqui três questões visto no livro de Juízes e que elas são mais significativas, né? Quando a gente, de fato, não faz a vontade de Deus. A primeira é espiritualmente, a segunda é moralmente e a terceira é socialmente, foi o que aconteceu aqui. Então, espiritualmente, a gente vê do capítulo 17 ao 18. Capítulo 17 ao 18, né? Então, espiritualmente, eles, assim, tiveram um declínio enorme. Tá? Uma bagunça, uma desorganização. Um cidadão lá chamado Mica, né? Que está no texto aqui, ele contrata, ele tem um sacerdote particular. Então começou até uma bagunça mesmo, a questão espiritual, né? Tudo desordenado. Os parâmetros, essa é a questão. Parâmetro para nada, aquilo que Deus estabeleceu, porque assim, até um ateu, ele falou uma coisa bem interessante, ele diz assim, ó, não, eu não acredito em Deus, é lógico que é ateu, né? Ele diz, mas se Deus existe, também deve ter uma forma correta de viver, né? De parâmetros, né? Então assim, tem parâmetro. O Criador é quem estabelece isso. E a gente vê no Antigo Testamento aqui, por exemplo, muito mais detalhado, né? Deus ensinando, né? De uma forma bem pedagógica mesmo, para criancinhas. Só faltou Deus desenhar aqui o negócio. Aliás, acho que até desenhou, porque a Bíblia no Novo Testamento vai dizer que o que aconteceu no Antigo Testamento foi ensino de figuras e tudo mais, né? Então aqui, o Antigo Testamento é ensinando as criancinhas. O Novo Testamento, o negócio é muito mais duro, as pessoas pensam que é o contrário. Não, o Antigo Testamento que o negócio era mais ferrenho, mais duro, aquela coisa toda é nada, irmãos. O Antigo Testamento, a pessoa só era punida, só sofria as consequências quando era pego com a boca na botija, quando conseguiam pegar lá um pecado mesmo flagrante, né? Para o Novo Testamento, ninguém escapa, porque é a própria lei de Deus inserida dentro da consciência, dentro das pessoas. Então é muito mais implacável, ninguém escapa, né? Não precisa o pastor, não precisa os irmãos, não precisa ninguém ver, é o Espírito Santo que está lá, martelando e tudo mais. Mas o capítulo 17, versos 8 vai mostrar isso, né? Mica faz um ídolo e leva um levita a servir como um sacerdote, e o resultado é a perda e a distorção do conhecimento de Deus. Então ele quis, né? Ele achou que teria um caminho próprio para que ele pudesse servir a Deus. E até, não, tem um sacerdote aqui. Tem uns absurdos que a gente vê por aí, muitas vezes, ou por aqui, não sei, que assim, tem pessoas que tem um profeta particular, que tem um guru particular, né? Tem esses negócios de doido também que a gente vê muitas vezes, né? Não, amados, a gente precisa ter muito cuidado, porque as consequências do desvio começam aí também pela questão espiritual, de querer viver da sua maneira e achar que pode servir a Deus. Se Deus é Deus, e Ele é Deus, e se nós temos Deus como nosso Salvador e nosso Senhor, então a gente precisa viver segundo Deus estabeleceu para que a gente viva. Eu não estou falando de regrinhas não, hein? Estou falando desse negócio de pode, não pode, regra não. Eu estou falando mesmo da natureza da coisa, né? E o Evangelho é muito mais profundo do que regrinhas religiosas, denominacionais, de vertente teológica, é aquela coisa toda que muitas vezes a gente se depara. A gente está falando da natureza, andar com Deus, como Deus propôs na natureza. O capítulo 19, a gente vai ver aqui um declínio também moral, né? Sob a ameaça de ser violentado sexualmente por homens, um viajante entrega uma concubina aos estupradores. Os padrões morais são abandonados e corrompidos. Capítulo 19, a gente vê isso aqui, ó. Se a gente ler do verso 22 até o 30, bora lá, vocês estão com vontade de ler a Bíblia? 19, capítulo 19, verso 22. Eu leio aqui, a gente faz um breve comentário, tá? Então, o declínio social aqui, ó, ou desculpa, um declínio moral, né? Moralmente, estava um negócio feio. Estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, gente corrupta, né? Cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. Esse termo conheçamos aqui é ter relação sexual, literalmente, tá? Entenda, literalmente. Esses homens estavam dizendo, a gente quer ter relação sexual com esse homem que está aí.
A cidade, a semelhança de Sodoma e Gomorra, lembra de Sodoma e Gomorra? Bem parecido, né? Quase idêntico, né? Então, foram os dois anjos lá, né? Manifestado em forma de homem na casa do Ló. Eu fico tentado a falar Jó, mas é o Ló. Foram lá. Aquela cidade era tão promíscua, a Bíblia vai dizer, que eles tinham relação um com o outro, homem com mulher, mulher com homem, todo mundo com todo mundo. Era um negócio doido. Quando chegava uma pessoa nova na cidade, falou: opa, vamos ter relação com esse aqui que a gente não teve ainda. Só que ali eram dois anjos, né? E eles foram bater lá. Tira aí esses homens aí que a gente quer ter relação com eles. Só que eles não contavam que eram anjos e tal, e teve toda aquela questão. Mas só para a gente ver a configuração que é bem semelhante. A depravação moral, social que havia em Sodoma e Gomorra, aqui como estava semelhante. E Deus destruiu lá. Tem pessoas que pensam, amados, tem gente que não entende o caráter de Deus. Deus tem facetas no seu caráter. Deus, ele é amor, Deus é misericordioso, é bondoso, é longânimo, aquela coisa toda. E é mesmo. Só que também Deus, né, tem a sua natureza santa e Ele cobra a ofensa do pecado. Então é bem interessante a gente entender Deus na sua natureza, não só um aspecto de Deus, né? Então aqui, Deus, lá em Sodoma e Gomorra, cobrou a respeito do declínio moral. Vocês acham que Deus vai deixar barato o que a gente está presenciando? Líderes e cristãos moralmente corruptos, depravados no nosso meio. Você acha que Deus não vai cobrar isso? Se for mais cedo, tá bom. Ruim se for mais tarde na eternidade, aí que vai ser muito complicado. Tem um texto lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 17. Se não for 1 Pedro, é 2 Pedro, mas eu acho que é 1 Pedro. Me ajudem aí no texto. 1 Pedro 3,17. Ou é 1 ou é 2 Pedro, mas é 3,17, tá? Vê se acham aí para confirmar qual é. Diz mais ou menos assim: já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? É 1 ou é 2? 3,17, Pedro. Alguém achou? Só para confirmar. E para confirmar também se eu falei aí, tá? É isso aí mesmo, né? 1 Pedro 3,17 ou é 2 Pedro? Eita, meu povo, vamos lá, me ajuda aí. Vamos ver se a gente acha junto então. É 2 Pedro, tá? 2 Pedro. Não, na verdade assim, é que eu não combinei com vocês, né? Quando eu falar 3, vocês entendam 4, tá? Então, 1 Pedro 4, 3, 4, não é 3 não, 4, aí fica difícil também, né? O professor dá o negócio errado, o caminho errado. 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. Estava 3,17, não sei porquê. Deve ter alguma coisa em 3,17 aqui? Alguma coisa tem, mas não tem nada a ver não. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? O que é interessante a gente entender, irmãos, porque muitas vezes a gente cobra de uma sociedade corrupta, de uma sociedade moral, violenta e etc e tal. Mas a gente precisa entender que o mal de uma nação, na verdade, é a falta da influência que a igreja tem nela. Porque será que esse mundo não merece a igreja que tem? Ou a igreja não merece esse mundo que tem? Eu acho que esse mundo não merece a igreja que tem. Porque a igreja que nós temos é uma igreja que muitas vezes não tem influenciado nem moralmente, muito menos espiritualmente, uma sociedade. Se formos pensar no nosso país, para não falar do mundo todo, somos 50 milhões de evangélicos, pelo menos nominais, né? Porque tinha esse fenômeno só numa outra vertente do cristianismo, né? Tem sido o contrário, né? Ao invés da igreja influenciar, tem sido muito influenciado. Infelizmente, a gente tem presenciado muitos escândalos aí de pessoas de expressão, né? Então, aqui, a semelhança desse período de juízo, olha como, na verdade, a gente está estudando a história, mas estamos falando de nós, né? A gente está falando de tudo isso aqui da época do juízo, mas
Tem essa semelhança. E é isso que eu sempre tento fazer, né, com vocês. A gente estudar, principalmente o Antigo Testamento ou o Novo, mas sempre fazer o link, porque a gente quer saber o que isso diz respeito a nós também, né? Então, se a gente ficar só na teoria, na história, na cultura e tudo mais aqui, também acho que não adianta muita coisa, né? Só para a gente entender que a Bíblia está falando de nós. Eu acho que o mais importante não é nem ler a Bíblia, né? Acho que o mais importante é ser lido pela Bíblia. É quando a gente lê a Bíblia, a gente se enxerga nela. Ou esses personagens, a gente vê que somos nós, né, irmão? Porque não tem diferença. Nós somos também ordinários, como todos eles eram ordinários. Extraordinário é Deus. Eu brinco com os irmãos, né? Eu falo, irmão, você não tem essa mania dos pregadores, né? Eu brinco com eles. Vocês não têm essa mania de falar para os irmãos assim, fala para o irmão do lado, fala para não sei o que para o irmão do lado. Eu falei, por que você não tem coragem de falar assim, fala para o irmão do lado assim, você é um ordinário? Porque todos nós somos ordinários, né? Aí o pau quebra na igreja, né? Tá me xingando, tá me ofendendo, mas todos nós somos ordinários, ou seja, pertencemos a uma mesma ordem de pecadores. É por isso que nós chamamos a Bíblia ela tem de arquétipo, né? Essa é uma palavra técnica, mas o que quer dizer de arquétipo? É que aqui essas pessoas nos representam. Tiago diz isso. Tiago vai dizer a respeito de Elias. Elias, homem sujeito às mesmas paixões que nós. Não tinha diferença nenhuma. Qual a diferença que tinha de Elias para mim, André? Nenhum. A massa, a natureza, a inclinação, as tentações, o pecado eram os mesmos. A graça de Deus que talvez na vida de Elias refreava alguma coisa que não está refreando na minha vida. E não é a graça em si culpada. Tem muitos elementos que eu não tenho nem condição de falar, né? De entender. Mas a questão é, esses homens, eles são e representam todos nós. Se a gente não tomar cuidado, a gente também vai por esse caminho aqui da mesma forma, irmãos, né? Por isso que a gente precisa prestar muita atenção aqui. Mas vamos continuar aqui, acabei parando, eu estou querendo pregar hoje, né? Sei lá, vamos lá, verso 23. Parece que eu estou empolgado. Verso 23. E o homem, senhor da casa, saiu a eles e disse-lhes: não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa. Não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele tirarei para fora. Humilhai-as e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, a este homem não façais loucura semelhante. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então aquele homem pegou da sua concubina e lhe atirou para fora. E eles a conheceram e abusaram dela à noite até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. E ao romper da manhã, veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. Levantando-se o seu senhor pela manhã, abrindo as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse: levanta-te, vamos. Porém, não respondeu. Então, pô-la sobre o jumento, e levantou-se o homem e foi-se para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo, um machadinho, né? E pegou na sua concubina e a despedaçou, mutilou ela, cortou. Com os seus ossos, em 12 partes enviou por todos os termos de Israel. Sucedeu que cada um que tal via dizia: nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isso no coração e considerai e falai. Ou seja, os homens ali da nação, o povo de Deus, né, fazia parte de alguma maneira, estupraram, houve um estupro coletivo, irmão, a noite toda estuprando a mulher. No final na madrugada ali no dia, começando, devolver a mulher, ela morreu. O cara pega então, corta ela em 12 pedaços e manda para as tribos de Israel. O que aconteceu aqui foi a gente vai ver mais para frente, né, o capítulo 20 e 21, que é a questão do declínio social. Houve quase que um extermínio de uma tribo. Se Deus não interfere, uma tribo inteira tinha sido exterminada e aconteceu uma guerra civil lá. É o terceiro ponto agora, que é o capítulo 20 e o 21. Mas olha só, o verso 30, ele vai falar que nunca se viu isso em todo Israel, desde a história dessa nação. Eu me lembro de 1 Coríntios capítulo 5, onde na igreja, estou falando na igreja de Jesus, irmão, igreja lá, o Espírito Santo
né, atuava, lá tinha aquele culto pentecostal. Pensa numa igreja pentecostal, era a igreja dos irmãos lá de Corinto. O fogo caía, era profecia para todo lado, e aquela coisa toda, né? Se a gente pega as igrejas ali do Novo Testamento, a igreja de Corinto era a mais carismática que tinha. A despeito de toda essa manifestação do Espírito Santo, era um povo assim, todo atrapalhado, carnal, era um negócio doido. Se eu puxar a capivara daquela membresia lá, vocês vão se escandalizar. Só um pecado só, que é o capítulo 5. Tinha um que tinha relação sexual com a sua própria mãe. Está escrito lá. Vocês nunca leram um negócio desse, não? Não? Está lá no capítulo 5, depois leiam 1 Coríntios capítulo 5. E o que me chama a atenção lá, a expressão que é semelhante a essa, Paulo diz assim: nem entre os gentios a gente ouve pecado como há entre vocês aí. Só para a gente entender, irmãos, que muitas vezes nós que somos povo de Deus, professamos Deus, às vezes pecamos pecado que nem entre as pessoas que não professam a Deus pecam. Olha como o povo de Deus, que é ser humano da mesma forma, né? É isso que a gente esquece muitas vezes, né? É a mesma massa, por isso que eu digo, é ordinário. Quem são os crentes? São pecadores. E quem são os não crentes? São pecadores. Tem diferença? A diferença que tem é que são pecadores que reconhecem que são pecadores, mas são pecadores, é a mesma massa. É por isso que muitas vezes que a gente, o nosso pecado muitas vezes é arrogância, é o que a gente estava falando no começo aqui, esse orgulho, essa arrogância de achar que a gente, se a gente não tomar cuidado, a gente peca feio, e pior daquele que não confessa Deus como seu Salvador e como seu Senhor, né? Então, só para a gente entender, as irmãs se escandalizarem, vai ter esse negócio lá, lê lá depois, tá? Primeiro, os irmãos já leram isso aí? Já leu, pastor? Não? Já leu, Arão? Tu já leu? Deve ter lido, leu toda a Bíblia já, né? Então, vamos lá. Então, capítulo 20 e verso 21. Capítulo 20 e o capítulo 21. A gente vê aqui o declínio social, tá? Começa essa guerra civil que eu disse, né? Quando as tribos tentaram punir essa multidão aí, e essas soluções sociais, elas não tiveram efeito não, né? O triste relato do livro de Juízes conta-nos que a desobediência a Deus traz sofrimento aos homens. Em nosso autocentrismo, nem sempre enxergamos as questões da vida claramente. Só obedecendo a voz dele é que desfrutaremos de uma vida abençoada. Então a gente vê o resultado aí no livro de Juízes, né, da desobediência desses homens, dessas pessoas. Quando eu digo homens, eu estou falando genericamente, né? Só que Juízes, irmãos, como eu disse, né, a gente tem os maus exemplos, a gente lê a Bíblia e vê aquilo que é para a gente não fazer. Só que nós temos também e o que nós temos na Bíblia, aliás, não são nem as pessoas que não, essa pessoa que é referência, não. A referência que nós temos na Bíblia é Deus. Deus é a referência. Eu queria ser como Abraão, a fé de Abraão. Eu queria assim, ter a valentia de Davi. Eu queria ter o poder de Elias. Não, amados, a referência para nós não é nenhum desses seres humanos. Paulo até ele disse um negócio interessante. Ele disse assim: me imitem, mas enquanto eu imito Deus. Então qual é a referência última? Aliás, e a primeira também deve ser, né? É Deus. De quem a Bíblia fala? De Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué? Não, fala de Deus, né? O mais próximo que nós temos para que a gente fale assim: não, tá, como que eu vou imitar Deus se eu nem o vejo? Aí Deus resolveu esse negócio. Está bom, então vou me aproximar de vocês como um ser humano. Aí veio Jesus. Minha esposa está lendo um livro muito interessante, só dela relatar para mim já está me dando gosto para ler esse negócio. Em seus passos, o que faria Jesus? Esse é o título do livro. É esse, né, meu? É, né? Tem um filme, baseado num livro, que o livro é antigo, acho que é do século passado, sei lá, século retrasado, há mais de 100 anos o autor desse livro que escreveu, mas tem um filme, já me falaram, nunca assisti não. E o livro sempre é melhor do que o filme, né, irmão? Então, bora ler o livro. E aí, em seus passos, o que faria Jesus? Então, o que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse nos leva a fazer? A viver e a ser como Jesus. Ele é o exemplo maior. Eu estou falando isso porque muitas vezes a gente vê todos esses homens, essas histórias, elas servem para nós porque é isso, né? A gente tem que ter uma referência semelhante, próxima, para que a gente fale: ó, isso aqui eu não posso ser, não devo ser, porque ninguém de fato atendeu aquilo que Deus
queria que o ser humano fosse. Mas veio Jesus. Jesus sim. A gente fala que Jesus, nele estão os dois paradigmas, né? Se a gente quer saber de Deus, a gente olha para Jesus. Se a gente quer saber como um homem deve ser, a gente olha para Jesus. É o jargão que a gente tem na teologia, né? Jesus era Deus como era e o ser humano como deveria ser. Então, qual é a finalidade última na Bíblia do Evangelho da salvação? É que todos nós, a partir do novo nascimento, nós possamos ser formados à imagem e semelhança de Jesus, do ser humano Jesus. Todos nós. Então eu posso admirar fulano, ciclano, beltrano, eu posso achar interessante líder tal e tal. Eu não quero ser como ele. Eu quero ser como Jesus. O cara pode até ter assim expressado muita coisa da natureza de Jesus, mas ainda é muito pouco para aquilo que Deus tem para nós, que é nos gerar, nos formar à imagem e semelhança do seu Filho. Porque Deus amou tanto o seu Filho que quer que todos os outros se pareçam com Ele. É por isso que em Cristo nós somos gerados e para ser semelhantes a Ele. É o que a Bíblia ensina, né? Então a gente sempre precisa ter o foco em Jesus e querer ser como Jesus. Vai ajudar um bocado de gente aí, principalmente quando apoiar sua fé, sua esperança e sua referência em algum homem, né? Que em dado momento esse homem vai errar, vai pecar. Falou, André, você está jogando praga nos homens? Não. É que assim, irmão, a gente tem um engano e ilusão muito grande. Rubem Alves, eu gosto muito desse escritor, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz assim: quão admiráveis são os homens que eu conheço pouco, ou as pessoas que eu conheço pouco. Como eu admiro as pessoas que eu conheço pouco, né? Que a gente admira tanta gente, mas a gente não convive com elas, a gente não sabe. Às vezes a esposa sabe, o esposo sabe, os filhos sabem, os pais sabem. Aí fala, não, é gente também que erra e tal. Mas vamos lá, que não é nem a questão que eu quero pontuar aqui. Eu ainda tenho 10 minutos para desespero de vocês, e eu quero destacar aqui, como eu disse, né? Juízo não só traz, não nos conta só a maldade dos homens, mas também declara a bondade de Deus, e são os 3 aspectos da natureza de Deus que eu quero destacar em particular aqui no livro de Juízo. Primeiro a justiça de Deus, depois o poder de Deus, depois a graça de Deus. A justiça de Deus, o poder de Deus e a graça de Deus. Eu anotei um bocado de coisa aqui, mas a gente ia até 00:35 nos meus cálculos se eu fosse falar aqui, tá? Então só vou pontuar aqui, ó. Justiça de Deus, o poder de Deus e a graça de Deus é o que eu quero passar para vocês aqui, que está no livro de Juízo. Então a justiça de Deus. Justiça, eu entendo que ela tem, as pessoas têm 2 conceitos, ou tem um conceito de justiça muitas vezes errado, que é assim, justiça como punição, né? Então, justiça como punição. Está totalmente errado? Não está. Mas se a gente considera o Evangelho, a justiça é justamente o contrário da punição, é a absolvição. Então, Jesus é o justo e o justificador. Quem foi justificado é porque foi inocentado diante de Deus. Tem os irmãos até orando equivocadamente quando ora assim, Senhor, faz justiça contra o meu inimigo. Se é na ótica do Evangelho, ele está pedindo, Senhor, inocente o rapaz lá. E aí Deus, ele entende como deve ser entendido e não como eu quero que ele entenda, né? Então tem gente até que quer se vingar e Deus vai lá e abençoa, aí a pessoa fica confusa. Aí Deus pudesse chamar o cara e falar assim, mas você pediu para eu justificar, ou para fazer justiça, eu justifiquei ele. Então a justiça de Deus, claro, diante do pecado, é sempre a justa retribuição da ofensa que ele recebeu. Mas nunca no sentido de punitivamente Deus traz a sua justiça, né? A priori sempre é para corrigir. A punição de Deus sempre é para corrigir as pessoas. Quando as pessoas rejeitam a correção de Deus, então a punição de Deus se torna, sim, injusta retribuição do mal feito. Mas a vontade de Deus nunca é que o ímpio morra na sua impiedade, mas que ele se converta, Deus vai lá e salva a pessoa. É por isso que a maior mensagem da Bíblia sempre é mostrar que esses homens pecadores, eles quando se arrependem, há esperança, né, para todos nós, porque se esses caras ruins, esses ordinários, fizeram tudo o que fizeram, e Deus ainda oferece o arrependimento, para nós também sempre haverá esperança para todo pecador. Essa também acho que é a maior mensagem da Bíblia, né? Oferecer o arrependimento às pessoas, mesmo sendo elas pecadoras. Então, justiça de Deus, a gente deve entender como, de fato, justa retribuição para a ofensa feita, mas também para o desejo de Deus de inocentar as pessoas, porque Deus, como eu disse, Ele é amor, mas Ele também tem a faceta de ser santo.
e a santidade de Deus cobra a maldade do homem, né? Então tem essa questão. Só que a ira de Deus recaiu sobre uma pessoa, que foi Jesus, na cruz do Calvário, né, irmão? Sempre vocês vão me ver e ouvir aqui, e o dia que eu não fizer isso, vocês me chamem a atenção. Falou, André, você passou aqui 1h10, 1h20, 1h30 falando um bocado de coisa, mas não citou Jesus, não falou de Jesus, não levou a gente a pensar e a relacionar as coisas de Jesus. Então, se acontecer isso comigo, me puxa a orelha, tá? Então, sempre eu vou fazer isso, porque todo ensino bíblico, toda pregação, todo conselho, toda exposição bíblica, se não levar cada um de nós a olhar para Jesus, eu acho que a gente está errando, e errando feio, né? Eu até vou perguntar para vocês, mas é só uma pergunta de retórica, não precisa exatamente responder, só para pensar. Quanto tempo faz que você não ouve ou não prega uma mensagem assim sobre Jesus? Jesus, só para pensar, para refletir, né? E tal. Mas vamos lá, o poder de Deus. Então, o livro de Juízes também destaca o poder de Deus, e a gente vê em todos os juízes, esses homens ordinários, como eu falei, esses homens falhos, limitados, eles fizeram o que fizeram porque Deus, através deles, é quem foi livrando Israel e fazendo. Se a gente pega Jefité, por exemplo, um cara desprezado, um filho bastardo, acho que era filho de uma prostituta, se não me falha a memória, né? Então olha quem Deus chama, no meio de tantas outras pessoas que poderiam ser chamadas. O tal do Sansão, como eu falei, na minha ótica, Sansão é a maior expressão do poder de Deus em todo o Antigo Testamento, evidencia-se em Sansão. O Espírito, com a maneira que o Espírito Santo age na vida dele, né? A forma, os milagres, né? A ênfase que o texto dá, né? E veio o Espírito do Senhor sobre a vida de Sansão e aconteceu tal e tal coisa. Então a gente vê o poder de Deus permeando todo esse livro aqui. E aliás, irmãos, outra coisa que eu acho que a gente deveria se preocupar bastante, né? E sempre considerar que tudo que nós fazemos ou podemos fazer de bom, né? De bom, lógico, é por causa de Deus e apesar de nós, não é o contrário. A gente pensa que é por causa dele, não, é apesar dele. Então Deus está salvando apesar de mim, Deus está ensinando apesar de mim, Deus está abençoando apesar de mim, Deus está me abençoando apesar de mim. Então não é por causa, nunca é por causa de mim, é sempre o poder de Deus que está sobre a minha vida, né? Atuando, agindo na minha vida e através dela. É um poder de Deus que a gente precisa entender, que produz no ser humano, inclusive, tudo o que é bom. Estou falando dos crentes e dos não crentes. É uma visão que a gente tem, né, correta, que assim, tudo que o ser humano faz de bom é um empréstimo de Deus. Que o ser humano, na minha ótica, é depravado totalmente incapaz de fazer a vontade de Deus. Se produz alguma coisinha boa, é porque Deus deixou um empréstimo dele lá, para que ele não fosse totalmente corrompido. Porque se a gente deixasse, ou melhor, se Deus deixasse, depois lá do primeiro casal, o pecado de fato, né, atuar na potência dele, não ia sobrar um para contar a história. E o que sobrasse se matava ainda, ia exterminar ele. E a lei de maldade, né? Se olhar para as crianças, você vê isso, né? Valseira, aquela coisa... É DD, é doutor em divindade. A criancinha já a gente vê, né? A gente que tem uma ideia assim errônea, não, isso aqui é um anjinho, chama de criança de anjinho, né? Mas que a gente acha que não conhece não o ser humano lá, porque a criança que a gente considera o ser mais purinho que tem nessa criação aqui, bebezinho, tudo, o bebê já não ama, já começa por aí, não ama a mãe. A mãe que está iludida, olha como ele me olha, ele me ama nada. Ele ama o peito, ele ama o calor, o cuidado, ele associa isso, né? Então, é a ilusão, né? E vai crescendo esse egoísmo, esse interesse é que vai se evidenciando cada vez mais. Então, vê um menininho lá de poucos dias lá, né? Ele olha para a mãe e diz, é daqui que vem. Então, e a mãe diz, olha, ele me ama, não é coisa nenhuma. A natureza ali já é essa de sobrevivência egoísta. Então ele vê o peito, não vê o olho da mãe, vê peito, vê duas fontes assim, ó, de alimento quentinho, na medida, um colo também que aquece,
né? Não entende, mas algumas mãos lá que ele fica limpinho e tal, ele já foi associando isso. Aí a criancinha vai crescendo, né? 1 aninho de idade, primeiro aniversário, cheio de brinquedo, vem as outras crianças e ele já abraça tudo assim, ó, individualista, egoísta, tudo meu, tudo meu, tudo meu. Não quer dividir um brinquedo com os outros, já é egoísta, né? Aí vai crescendo um pouquinho mais, vai fazendo alguma coisa, aí tenta se esquivar e sempre se defender mentindo para negar, para não receber a punição. Eu estou exagerando, irmão? É assim, o provérbio diz isso: até a criança se dará a conhecer se as suas obras for pura e reta. A gente vê isso aí, ó. Não foi à toa que o Davi disse assim: em pecado me concebeu, iniquidade me gerou minha mãe. Ele reconheceu que a natureza já era ruim lá desde o começo, né? E aí, por último, aqui a graça de Deus, para acabar em 1 minuto e 26 segundos. Estou brincando aqui, né? Tudo assim, cronometrado não. Mas a graça de Deus, né? Esses homens, como eu disse, o livro de Juízes, ele não é só um registro de devoção sem mácula, longe disso, né? História aqui que a gente vê. E eu vejo isso na vida de Sansão. Falei de Sansão. A vida de Sansão talvez seja um dos maiores exemplos, né? Porque Sansão desobedeceu, brincou com o pecado, profanou o nome de Deus. Assim, foi um negócio horrível a vida de Sansão. O que Deus tinha para a vida daquele rapaz assim, consagrado, né, e tudo mais e tal. E era para ser uma expressão nazireu, né? Era uma pessoa no povo de Deus que era um exemplo, deveria ser um exemplo de consagração a Deus, ou a sua vida toda, ou um período. E Sansão bagunça tudo. É promíscuo, brinca com o pecado, brinca com o dom de Deus e tal. E só que Deus cobra e vem a consequência do seu pecado. Mas a última oração de Sansão, para mim, é uma das mais lindas da Bíblia, porque ele está naquela situação triste, os inimigos, né, dele, consequentemente de Deus, né, estão ali fazendo uma festa para comemorar, né, a vitória que eles tiveram, entre aspas, sobre Deus, ou sobre o Deus de Sansão. E os olhos furados, cego, e ele faz um pedido a Deus ali. Ele diz: Senhor, só mais essa vez, me concede o poder do Teu Espírito para que eu me vinde dos meus 2 olhos. E Deus de fato concede. Ali ele se torna um mártir, né? Não é um suicida, tá, irmão? É um mártir, né? Deus o concede, então, aquela possibilidade. Ou seja, mesmo nesse estado deplorável, triste, né? Nessa condição espiritual que ele estava, ou seja, nesse declínio espiritual, mas ele pede a Deus, ele se quebranta diante de Deus. E Deus graciosamente, olha só, a graça no Antigo Testamento, tem gente que acha que a graça é uma questão do Novo Testamento. A graça é uma questão da criação, irmão, né? Se não fosse a graça de Deus, não haveria ninguém criado, ninguém mantido e ninguém resgatado. Então Deus sempre agiu com a sua graça em todo o tempo, Antigo e Novo Testamento. Então, né, só para a gente também corrigir algum pensamento que a gente fala: o tempo da lei, o tempo da graça. Não, sempre foi o tempo da graça, sempre. Nunca houve um tempo que Deus não se relacionasse pela sua graça, né? Então a gente vê aqui a graça de Deus atuando. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.